Mas cheguei para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa formação intensiva farmacêutico integrativo funcional. Cheguei para a gente conversar, para tirar umas dúvidas, tirar as dúvidas de vocês, para explicar sobre a imersão, explicar sobre a formação, né, como que vai ser, como que vai funcionar. E aí, de acordo com o que vocês, né, for surgindo dúvidas aí, vocês podem ir perguntando, tá? Que eu vou responder vocês. A formação, gente, eu nunca fiz algo nesse formato, né? Então, eu sempre conto aqui para quem tá aqui, pros farmacêuticos que estão aqui no meu perfil, eu sempre conto como é que a gente começa um projeto aqui, né? Quando eu comecei com a fraternidade foi assim, quando eu comecei com workshops de perícia foi assim, quando eu comecei com todos os meus trabalhos, todas as aulas que eu vou fazendo para vocês, vou ministrando, né, para vocês, eu explico para vocês o começo, né, que é a primeira turma. Então, essa formação eu estou fazendo assim, de um tamanho que eu nunca fiz antes, né, de uma forma que eu nunca fiz antes, para realmente chegar para vocês a maior quantidade de conteúdo que eu comecei, que eu estudei até hoje, né. E aí a ideia é justamente que vocês já encontrem esse conteúdo já pronto para farmacêuticos, né? Eu sempre falo com vocês aqui os cursos que eu faço, eu sempre mostro para vocês os cursos que eu faço, né? E isso eu sempre falo com vocês como que é que eu começo, como que está indo o curso, sempre eu falo isso com vocês aqui. Então, a ideia é que tenha um direcionamento para vocês, né? É que tenha um direcionamento para saberem de onde começar, como começar, né? E aí isso a gente consegue, né, fazer de acordo com o tempo, de acordo com o estudo, de acordo com o que a gente, né, consegue aí. Então, essa formação intensiva, né, ela vai ser um marco, principalmente para mim, para a fraternidade farmacêutica, porque aqui a gente já teve a imersão farmacêutico integrativo funcional, que foi um sucesso no ano passado, todo mundo adorou, porque é algo bem diferente do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a ouvir falar de suplementação, já ouve falar que suplementação não vale, que é igual água, né? E eu sempre falo isso com os meus alunos. Quando alguém falar com você que suplementação é igual água, concorde com ele, né? E fale para ele que não adianta ele tomar só um copo de água, né? Ele precisa tomar a quantidade correta para o organismo dele, senão vai faltar hidratação para o corpo. Suplementação é dessa mesma forma. Então, toda vez que alguém fala comigo assim, suplementação é igual água, não funciona de nada, eu falo, realmente é igual água, né? Você tomar um copo de água só por dia não vai satisfazer as necessidades do seu organismo. É a mesma coisa com a suplementação. Então, quando eu falo disso, quando eu falo de procurar a parte integrativa, quando me perguntam isso, eu nunca sei explicar com pouco. Por isso que eu sempre faço aqui live com vocês, pra gente conversar sobre isso. O farmacêutico integrativo, ele é o profissional que, assim, o profissional integrativo no geral, né? Eu vou pegar o profissional integrativo no geral para vocês entenderem como é cada lugar. Cada profissional faz de uma forma, né? O profissional integrativo, ele é o profissional que estuda a fundo o que é que causa a doença. Então, não é só, por exemplo, você saber que uma pessoa tem enxaqueca e ela tem que tomar o topiramato, né? Não é só você saber que a pessoa tem enxaqueca e não tomar cafeína. Não é só isso. Você precisa... Quando a gente se torna um profissional integrativo, a gente entende que todas as doenças existem uma causa. Por exemplo, a hipertensão e diabetes, para nós profissionais integrativos, não é uma doença crônica que agora você é hipertenso. A doença ela não te define, você não é hipertenso, você não é diabético, você está hipertenso, você está diabético. E não tem a questão da cura também, né? A gente fala em questão de tratamentos porque nós farmacêuticos, né, nós que somos os especialistas em medicamentos, a gente estuda o tempo inteiro sobre medicamentos e a gente sabe que cada medicamento tem ali o seu efeito colateral. Cada medicamento foi desenvolvido para que tenha, né, mais e mais medicamentos daqui a um tempo. Todo medicamento foi desenvolvido para resolver uma causa, alguma coisa, mas ele sempre causa outras coisas. E para isso, e para nós farmacêuticos, isso deveria ser um absurdo. A gente que estuda tanto sobre medicamento, né? Então, o que é o farmacêutico integrativo? O estudo integrativo, ele é base para todos os profissionais.
Então, o médico estuda a mesma coisa que o farmacêutico estuda, que o dentista estuda, que o nutricionista estuda. Basicamente, é a mesma coisa, e aí a gente vai tentando adaptar para nossa realidade. Então hoje, por exemplo, eu já estou indo para o meu 3º curso na área médica, né? Estou indo fazer mais uma vez com a Academia de Medicina Integrativa, porque não tem para farmacêuticos ainda. Então o que eu faço? Eu estudo com a Academia Brasileira de Medicina Integrativa e adapto para a área farmacêutica, adapto para a minha prática farmacêutica. Como que eu faço isso? Eu não vou atuar como médico, eu vou atuar como farmacêutica. Eu vou atuar conscientizando os meus pacientes verdadeiramente sobre os medicamentos. Eu não chego pro meu paciente e falo com ele assim: ô seu Zé, o senhor não pode tomar 30 remédios não, seu Zé. Não, eu explico pro seu Zé por que ele não pode, por que a gente pode conversar com o médico dele para retirar algum medicamento, porque quem sabe reações de medicamentos são farmacêuticos, quem sabe mais sobre interações medicamentosas são os farmacêuticos, e isso a gente não tem essa autoridade quando a gente sai da faculdade. A gente não aprende a ter essa autoridade na faculdade. A gente não aprende na faculdade que nós somos os especialistas em medicamentos. Toda vez que eu falo isso numa live, algum farmacêutico fala assim: nossa, é mesmo, né? Como se fosse algo que fosse difícil de entender. E não é. Nós, farmacêuticos, somos especialistas em medicamentos. Os únicos que são especialistas em medicamentos somos nós. Os outros profissionais podem saber. Assim como especialista em dietas, em prescrições de alimentos e quantidades alimentares é o nutricionista, né? E a gente entende de orientação nutricional, você sabe explicar. Você que é farmacêutico sabe explicar para alguém o que é um carboidrato, o que é uma proteína, né? Você sabe explicar isso. Sabe explicar o cálculo de água, certo? Agora, é muito diferente de você fazer um cálculo alimentar, entende? Você fazer o cálculo ali de quanto de arroz a pessoa tem que comer, quantos gramas para dar tantas calorias, isso é nutricionista. Agora, farmacêutico, ele tem que saber orientação nutricional, é o básico. Não existe hoje você tratar uma doença sem saber adequar a nutrição. E aí, quando eu falo adequar a nutrição, não estou falando só de nutricionista, estou falando da nutrição que a gente faz com os suplementos, entende? Vitaminas, minerais, nutracêuticos, é a junção da nutrição para farmacêuticos, vamos colocar assim, que aí vocês não esquecem mais. Então, quando a gente fala de profissional integrativo, o profissional integrativo, ele entende a causa base de todas as doenças. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu sempre tive enxaqueca. Sempre tive enxaqueca, desde mais nova, principalmente na época de TCC, né, na faculdade, eu sempre tive enxaqueca. Na época da faculdade, eu não conhecia o integrativo, então eu passei por vários médicos, né, e os médicos sempre me passando medicamentos. Então eu tomei topiramato durante anos. Quando eu comecei a estudar suplementação, o primeiro suplemento que eu comecei a estudar foi o magnésio, e aí me aprofundei no ômega 3, né, eu já contei essa história aqui várias vezes, não vou contar de novo. Então, quando eu comecei a me aprofundar nisso, eu falei, olha, parece que é isso, né? Adequação nutricional. Não tinha esse nome ainda, né? Mas eu acho que é isso. Talvez suplementação vai resolver o meu caso. E comecei a estudar a minha enxaqueca. Eu comecei a perceber que a minha enxaqueca, quando eu tomava o topiramato, ela vinha. Quando eu não tomava, ela também vinha. A diferença é que vinham crises absurdas. Eu tive uma crise de enxaqueca que eu tive que ir num neuro, né? no neuro privado, né? No particular. Eu tive que pagar uma consulta neuro muito rápida, porque eu não conseguia abrir meu olho. Eu não conseguia conversar, de dor de cabeça. Ele me deu morfina líquida, eu lembro até hoje. Ele pingou as gotinhas de morfe no copinho e me deu pra eu tomar com água. Eu tomei a morfina no copinho com água, assim, de tanto que tava doendo. E aí ele conseguiu fazer a consulta comigo, depois assim, de uns 5 minutos que eu tinha tomado, foi passando, foi aliviando minha dor de cabeça. Aí ele conseguiu fazer a consulta comigo e mais uma vez me passou o topiramato. Quando eu comecei a estudar o integrativo, que eu estudei sobre glúten, né? Quando eu entendi sobre glúten, eu falei assim, eu acho que vai ser isso. Só que não faço nada, né? É aquele famoso meme, né? Quando você descobre que você vai morrer, aí o médico fala assim, não, mas é só você fazer exercício físico e controlar a alimentação. Aí a pessoa, ai meu Deus, eu vou morrer, né? É a mesma coisa, a gente não dá importância pra isso. Depois que eu tive essa crise de enxaqueca, que eu falei que me impossibilitou de fazer todas as coisas que eu tinha que fazer em, sei lá, foram 4 dias de crise, eu não consegui fazer, eu fui estudar sobre isso. Então, eu cortei, né? E aí eu não tinha só a enxaqueca. Eu sempre tive enxaqueca, gastrite e intestino preso. Sempre. E são coisas que nós estamos acostumados a falar. Ah, eu tenho gastrite, então acabou, né? Eu tenho enxaqueca, acabou. Então, pronto, é remédio pro resto da vida, né? Meu intestino é preso. Ah, não, isso aí é normal. É muito normal nas mulheres o intestino preso.
Nessa aí, né, eu fui a vida inteira. Eu fui durante 25 anos acreditando que era comum ter essas coisas. Eu tinha crise de gastrite, tinha crise de enxaqueca e várias outras coisas que eu só fui observando depois. Por exemplo, na época do meu TCC, meu rosto, ele teve tanta espinha que eu sentia dor no meu rosto quando eu pegava. Eu tinha tanta acne que no pescoço fazia aquelas bolas assim de acne. Então eu tinha muita acne, tinha aquelas bolinhas no braço, né, o intestino preso e aquelas coisas todas. Quando eu comecei a estudar sobre adequação nutricional, eu comecei a inserir suplementos, né? Mas não tinha entendido ainda a causa base das doenças. Então, mesmo inserindo suplementos, eu percebi que a minha crise de enxaqueca deu uma diminuída, mas ainda assim eu tinha as crises. Eu ainda tinha, né, uma vez ou outra, pelo menos ali umas 2 vezes na semana, eu tinha crise de enxaqueca. Quando eu comecei a entender sobre isso, eu cortei o carboidrato uma época pra testar, porque não existe isso de você ficar fazendo exame laboratorial pra tudo, tá? É muito mais fácil, muito mais barato você cortar uma coisa pra saber se você realmente tem sensibilidade àquilo. E aí eu cortei o carboidrato, melhorou minha enxaqueca. Eu fiquei 1 mês sem carboidrato, obviamente que eu emagreci com isso, né? Mas eu fiquei 1 mês sem carboidrato, fiquei 1 mês sem enxaqueca. Eu falei, pronto, é o carboidrato. Só que numa dessas aí, me deu vontade de comer arroz com ovo. Eu fiz o arroz com ovo, pensei, bom, vou ficar em casa semana que vem, né? Se eu tiver crise de enxaqueca, beleza. Comi o arroz com ovo e não tive crise de enxaqueca. E aí eu percebi, já que o arroz não tem glúten, eu associei com glúten e testei. Gente, eu testei por várias vezes, tá? Eu tiro o glúten, eu não tenho enxaqueca. Eu volto com o glúten, eu tenho enxaqueca. E assim, eu descobri nesse tempo que eu tenho sensibilidade alimentar. E não existe exame que te prove isso. Não existe exame que te mostre que você tem sensibilidade alimentar. O que te mostra é você conhecer o seu organismo, conhecer o seu corpo e fazer com que ele viva da melhor forma possível. Então, o profissional integrativo, ele conhece a causa base das doenças, ele conhece o que é que causa uma doença, só que ele, principalmente, ele coloca o paciente para ser tratado junto, né? O paciente, ele é tratado dando a sua opinião sobre alguma coisa. Então, o paciente, ele tá no meio do tratamento dele. Não é só você chegar, a pessoa chega até você e você fala assim, ok, de acordo com o que você me relatou, você tem enxaqueca, toma aqui, esse remédio aqui pro resto da sua vida. Não é isso que funciona. Então, a gente entende que cada doença tem uma causa. A causa da minha enxaqueca, da minha gastrite, do meu intestino preso era glúten. Só que se eu faço um exame, igual eu fiz um exame de intolerância, deu nada, deu negativo. Ou seja, um médico comum que olha meu exame e não sabe olhar um exame além dos valores de referência, né? Ele olha e fala assim, não, não tem nada não, não tem nada não. O glúten não tem nada não. Assim que todo mundo fala, inclusive. Quando eu falo isso com as pessoas, ah não, doutora, não tem nada com glúten não. Não, você não sabe. Todo mundo tem, entende? E aí você entende isso, o profissional integrativo, ele entende que glúten é sim inflamatório, lactose é sim inflamatória, né? Açúcar, então, é o pior alimento que a gente pode ter. Não estou falando que a gente não consome, tá? Em casa a gente consome sim. Eu tô falando que a gente precisa entender isso. Então, glúten, lactose e açúcar são extremamente inflamatórios. Tem gente que nunca vai ter uma manifestação disso. Aí é diferente. Então, por isso que eu sou muito contra esses profissionais que falam assim, é exagero falar que glúten é inflamatório. Só algumas pessoas que sentem isso. Se você juntar quem tem intolerância a glúten com quem tem sensibilidade a glúten, com quem tem alergia a glúten, dá 90% da população mundial. Ou seja, 10% não vão ter nada. E aí você acha que você é o alecrim dourado que não vai ter nada, né? Então assim, não existe isso. Quando a gente entende do integrativo, a gente entende como que o organismo funciona, a gente entende que cada doença tem uma base, cada doença tem a sua causa. Não existe uma doença que não tenha uma causa, entende? Quando você trata um diabético, por exemplo, você acha que quando a pessoa tem diabetes é só medicamento e pronto? Não, não é. Você sabe muito bem que quando uma pessoa faz adequação nutricional, ou seja, não é só com você, óbvio que vão ter vários profissionais envolvidos ali, né? Mas só dela fazer adequação nutricional, ou seja, a pessoa, sei lá, começa a fazer exercícios físicos, por exemplo, ela emagrece, ela começa a comer menos carboidratos, por exemplo, ela consegue regular a glicemia dela. E a gente sabe disso. Só que por que existe o medicamento o tempo inteiro? Por que colocam o medicamento o tempo inteiro? Porque hoje as pessoas estão preguiçosas.
Hoje as pessoas estão muito preguiçosas de fazerem um exercício físico para melhorar a saúde. Elas querem algo mais rápido. Elas querem algo imediato. Então, assim, não estou falando com vocês que o farmacêutico integrativo, ele odeia medicamentos. Não é isso. O farmacêutico integrativo, ele sabe o verdadeiro significado do que é medicamento. O medicamento, ele deveria ser usado num prazo limitado, sabe? Todo mundo fala assim, meu médico falou isso, eu vou usar só 1 ano. Não é assim que funciona. Não sei se vocês viram esses dias, saiu, né? Esses dias não, é muito tempo, né? Mas aí reviveram esse estudo aí, falando dos benzodiazepínicos, né? Que os benzodiazepínicos tinham que ser usados só durante 4 semanas. Quem aí que toma benzodiazepínico aí a vida inteira? Pois é difícil a gente falar sobre isso. O medicamento, ele era para estar ali no momento que acontece alguma coisa. Por exemplo, aqui em casa, as minhas meninas não tomam medicamentos, né? Mas criança, a gente sabe quando tem alguma coisa que é, né, por exemplo, uma inflamação da garganta, por exemplo. Quando se trata de bactéria, por exemplo, uma garganta infeccionada, não tem outra coisa a não ser medicamento. Tem que ser um antibiótico, entende? Ele degrada a flora intestinal e tudo jeitinho, depois a gente resolve isso. A gente tem que resolver agora é a bactéria. Ok, é antibiótico na hora. A pessoa aqui em casa começou a garganta inflamou, já toma nimesulida, entende? Já é rápido, é anti-inflamatório rápido. Aqui não tem esse medo de medicamento. A gente sabe quando que tem que tomar. Eu, por exemplo, me dá gastrite, por exemplo. Raras as vezes que dá gastrite, mas eu sei quando vai me dar gastrite. É quando eu como algo com glúten, né? Quando eu como alguma coisa com glúten, eu sei que no dia seguinte eu vou ter gastrite. Só que agora eu já sei o motivo da minha gastrite. Então eu só tomo o pantoprazol quando eu tenho gastrite. Deve ser uma vez a cada 2, 3 meses. É muito raro hoje eu ter uma crise de gastrite. E antigamente eu tinha quase todos os dias. Porque juntava a minha ansiedade, juntava o meu nervosismo, pressão no trabalho, e filhos, aquela coisa toda, disparava a minha gastrite. Porque são vários fatores. E aí quando você entende o que te machuca, você tira. É isso. O integrativo é isso. Não é básico, não é simples, né? É extremamente complexo, mas o integrativo te faz entender que nada mais é do que você descobrir a causa de uma doença. Tem enxaqueca? Então tem que descobrir o que causa a sua enxaqueca. No meu caso, por exemplo, quando eu fico muito tempo com a luz acesa em cima do meu olho e eu estou com alimentação ruim, a enxaqueca vem, né? Quando eu fico muito estressada com alguma coisa e eu estou com alimentação ruim, quando é época, por exemplo, de prova, né? Sempre acontecia isso. Época de prova, você tem alimentação ruim, o sono ruim, não toma água direito. Pronto, desencadeava minha enxaqueca e minha gastrite. E com isso você pensa assim, tá, é porque eu tenho isso mesmo e pronto. Não pode acontecer dessa forma, entende? Então hoje eu já sei que eu não posso consumir glúten, né? E porque se eu consumir glúten eu sei que eu tenho reações, meu intestino fica totalmente desregulado. E quando eu não como glúten, meu intestino funciona direito como nunca funcionou em 25 anos. Eu sempre ouvi a minha mãe falar que meu intestino é preso. Todo mundo, com todos os médicos. Todo mundo falava assim, pois é, que dó, né, tem intestino preso. E pronto, fica por isso mesmo, como se fosse uma coisa comum. E não é comum, entende? O problema é que as pessoas, elas têm o costume, né, de falar assim... olha, a pessoa desenvolveu uma doença. Ok, e pronto, e desenvolveu a doença. Tem o intestino preso, né? Isso é comum. É comum. Mulher normalmente tem o intestino preso. Criança normalmente tem o intestino preso. E aí você acostuma com aquela ideia de que é comum você ter alguma coisa e não procura tratar, entende? Você não procura entender o que é. Não, porque é comum ter. Não pode ser comum ter uma doença. Ela não nasceu ali. Ela veio dali, mas ela não é você, entende? Eu sou uma pessoa que tem intestino preso. Não, eu já tive, não tenho mais não. Eu já resolvi isso, né? Eu sou diabético. Não, você não é diabético. Você está diabético. Isso é tratável. E aí, da mesma forma que a gente não pode nunca falar que cura, né? Porque se fosse falar de cura, todo mundo estava curado, né? Mas não pode falar de cura em momento nenhum, porque realmente não é cura. Você é uma pessoa que está diabética. O integrativo, ele vai fazer essa diabetes, né, ficar adormecida. Então você não precisa tomar insulina, você não precisa tomar medicamentos, você não precisa tomar nada a não ser fazer a sua adequação nutricional, entende? O integrativo, ele é para isso, tá? Ele é para você entender
que toda doença tem uma causa, né? E isso, gente, é adaptável em qualquer lugar que você trabalhe, tá? Eu, por exemplo, comecei a atuar com suplementação em drogaria. Eu comecei a atuar com suplementação vendendo no balcão, tá? Eu coloquei na minha, né? Eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a entender sobre suplementos. Eu tava em drogaria, né? E eu falo isso aqui direto, eu sou apaixonada com drogaria, sou apaixonada com balcão. Então, a minha intenção sempre foi continuar em drogaria. Eu só parei de trabalhar em drogaria porque eu tenho 2 filhas agora. Então, eu vou ficar em casa mais um pouquinho. Então, a gente consegue adaptar a parte integrativa em qualquer lugar, tá? A gente consegue colocar na drogaria, a gente consegue colocar em consultório dentro de drogaria, a gente consegue abrir o nosso próprio consultório e trabalhar só com suplementação, tá? Hoje é tão procurado, vocês não têm noção de como que é. Eu falei aqui esses dias, né? Eu falei nos stories, né? Falei também em posts aqui esses dias, do quanto que foi rápido a minha volta com consultas. Eu tinha parado com as minhas consultas, porque eu estava em processo de mudança. Quando eu voltei com as minhas consultas online, eu mandei mensagens para meus pacientes, né? E foi rápida, foi instantânea a volta deles. Rapidinho começaram a marcar, né? Hoje a minha agenda tá cheia até o final do mês, sendo que agora começou setembro. Hoje é dia 8 de setembro. Então, até o final de setembro já tá cheia, todos os dias tem um paciente. Então, é o tipo de coisa que nunca falta, sabe? Porque o pessoal está procurando informação, o pessoal sabe, né, que o farmacêutico, ele pode fazer isso. Inclusive, hoje existem farmacêuticos que consultam melhores do que muitos profissionais aí, porque eles sabem que suplementação é essencial. Inclusive, tem muitos leigos que sabem mais do que muitos e muitos profissionais de saúde, tá? Porque, infelizmente, os profissionais de saúde, né, resolveram ficar num lugar só, resolveram se acomodar ali, aprenderam na faculdade, nunca mais estudou nada além daquilo, né? Aprenderam na pós e não saiu estudando coisas da própria cabeça deles, eles estudaram coisas da cabeça dos outros. Então, infelizmente, os profissionais, a maioria dos profissionais de saúde estão sim desinformatizados, estão desatualizados, tá? Então, isso não pode acontecer, né? Então, o profissional que ele fica atualizado, ele é procurado, sabe? Eu falei esses dias, inclusive, numa live, né, com médicos. Estava na live com médicos do curso que eu fiz, né, da habilitação que eu fiz. E eu comentei isso, eu falei, olha, eu sou farmacêutico. O médico comentou, né, que ele não tinha vaga mais para esse ano no consultório dele. E tinha um outro médico que comentou que a pessoa tinha que esperar 1 ano para fazer consulta com ele. E aí eu falei assim, olha, eu não duvido, de verdade eu não duvido, porque eu sou farmacêutica, né? E as pessoas estão me procurando para fazer consulta. Então imagina para médico, imagina isso para médico, né? Eu que sou farmacêutica, eu tô com a agenda cheia aí já pro mês inteiro, né? E o mês começou agora. Então não é questão da gente querer ser médico, não, tá? Não é isso, até porque cada um fica no seu quadrado. O farmacêutico integrativo, ele, além de colocar a saúde em primeiro lugar, ou seja, ele descobre a causa e identifica a causa, né? Isso ele faz pensando no medicamento. Qual que é a nossa função? Promover o uso racional de medicamentos, certo? O uso racional de medicamentos nada mais é do que você explicar para uma pessoa que aquele medicamento, ele pode sim ser tomado, mas de acordo com a necessidade dele, né? Se uma pessoa tem uma crise epilética, você não vai passar um suplemento para ela. A pessoa vai para o hospital, ela vai tomar um medicamento. O medicamento foi feito para isso. A pessoa está sofrendo com dor, ela vai tomar um medicamento para passar a dor. Mas você precisa entender que existe uma causa por trás disso. Na drogaria, eu conversava muito com o pessoal. Inclusive, o primeiro paciente que eu tive, né, de suplementação, que foi, eu sempre falo que é o seu Zé, né, eu sempre coloco o nome do seu Zé. Ele ia na drogaria quase toda semana comprar naproxeno. Ele chegava lá para comprar naproxeno, reclamava da dor nas pernas, da dor na coluna, e começava a reclamar de um monte de coisa. Quando eu comecei a estudar sobre magnésio, eu sugeri isso para ele. Inclusive, eu sugeri para ele, eu falei, olha, o senhor pode levar esse magnésio aqui, o senhor não precisa pagar, tá? Pode deixar que eu pago pro senhor. Pode levar ele e experimenta esse magnésio. E na época era cloreto de magnésio, ou seja, é o que mais tem, é o que menos tem disponibilidade, né? Biodisponibilidade. E aí, seu Zé voltou na semana seguinte com a caixinha fechada, falou que ele não precisou tomar naproxeno naquela semana, porque tinha aliviado as dores dele. Então, assim, às vezes, você só de conhecer os sinais e sintomas, você sabe quais os nutrientes que estão faltando. Só de você conhecer sinais e sintomas, você sabe o que tá errado na pessoa. Só de saber o sono que tá errado, a alimentação que tá errada, hábitos errados,
você consegue fazer a suplementação, às vezes nem precisa de exame laboratorial para isso, entende? Então, o profissional integrativo, o farmacêutico integrativo, né? Ele está aí para que a gente consiga ser a pessoa que conscientiza em relação ao medicamento, para falar assim, olha, o senhor toma esse medicamento aqui, mas daqui um mês, volta aqui pra gente descobrir por que o senhor tá sentindo dor, pro senhor não tomar remédio pra sempre, pro resto da vida. É assim que a gente conversa com as pessoas, sabe? A gente tem que começar a falar isso com as pessoas. Falar, olha, o senhor não tinha que tomar esse remédio aqui pra sempre, não. Depois o senhor quer voltar aqui pra gente fazer uma consulta e a gente descobrir o que tá causando isso no senhor? É isso, sabe? O farmacêutico integrativo é isso. E aí, com investigação, com conversa, com anamnese bem feita, né, você vai conseguir mostrar para essa pessoa o que é a causa da doença dele, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação à farmácia integrativa? Deixa eu tomar uma água. Deixa eu ver aqui. Como iniciar essa divulgação? Uma coisa, Adriana, que eu vou falar na formação é justamente, tem um ponto sobre isso específico, tá? Como é que a gente começa, como é que você vai estruturar o seu atendimento, tá? Mas basicamente você começa por você, né? Eu sempre falo isso. Por quê? A suplementação, primeiro, você tem que se medicar, né? Então você tem que se suplementar. Você tem que começar do começo. Você começa por você, entende como é que você está, entende o que falta em você, entende o que é que tem que ser feito em você. E aí você faz a sua adequação nutricional, e aí a sua adequação nutricional vai repercutir nos seus pais, nas pessoas que convivem com você. Você sempre começa da sua casa, tá? Eu, por exemplo, comecei por mim, comecei pelo meu pai, que tinha hipertensão, né? Eu não posso nem falar que ele tem, porque ele não tem mais. Meu pai desenvolveu hipertensão arterial, o médico já tacou dois medicamentos nele, ele falou que não ia tomar, né? E aí ele começou tomando um medicamento, eu entrei com ômega 3 com ele, ômega 3 em dosagens altas, tá? Não é pouquinha coisa, é dosagens altas de ômega 3. Com 4 meses ele tava com a pressão regulada a ponto de não tomar nenhum medicamento hoje mais. Ele não toma nem medicamento de pressão e a suplementação em dosagem menor, obviamente, que é a dosagem de manutenção. Então, a gente começa de casa, tá? Porque quando você começa, você mostra o resultado, entende? Você mostra o resultado. É muito difícil você chegar numa pessoa que nunca ouviu falar disso e falar com ela assim, olha, você não pode tomar remédio não, toma suplemento. É muito difícil fazer isso. E aí, obviamente, tem vários pontos que você pode fazer. Por exemplo, eu comecei da minha casa, né? E isso foi sendo divulgado. Então minha tia conversou com a vizinha, minha mãe conversou com outra vizinha, foi crescendo isso aí. Quando eu me mudei, que eu fui pra cidade do meu marido, né, ninguém me conhecia. Aí eu apelei pro tráfego pago, né, eu apelei pra internet, eu fui aprender a fazer marketing na internet, eu fui aprender a divulgar, fui aprender a ajudar pessoas para que elas chegassem até mim. Fui aprender a conversar com outros profissionais, então você precisa conversar com outros profissionais. Você precisa ir até nutricionistas e falar o que você trabalha, ir em médicos e falar o que você trabalha. Vai receber muita porta na cara? Vai. E aí, isso aí é ótimo que você já filtra quem é bom e quem é ruim, entendeu? Então, você começa por você. Primeiro, você precisa saber o que causa, você precisa saber o que você sente. Por exemplo, quando você vai fazer detoxificação. Quando você faz o processo de detoxificar, você sente algumas coisas. Você sente algumas coisas diferentes, porque você está tirando intoxicações do seu organismo, está tirando coisas tóxicas do seu organismo, e o seu organismo está acostumado com aquilo, infelizmente. Então, quando você faz esse processo, você escolhe um processo que você quer fazer, isso vai te gerar alguma coisa, e você tem que saber o que funciona. Tem que saber as reações que dá para você conseguir falar com o seu paciente, para ele não assustar e interromper o tratamento, entende? Você tem que saber explicar para ele a fundo o que é o integrativo e por que ele tem que tomar tanto suplemento. Você tem que saber explicar desde o comecinho da causa da doença dele até o tanto de suplemento que ele tem que tomar, explicando pra ele que aquilo ali é por um tempo e que depois ele vai tomar menos, entende? Isso tudo é trabalhado. Não existe uma forma somente de você chegar e começar a atender, entende? Por isso que eu falo, a minha consulta dura 2 horas. Minha consulta são 2 horas porque eu converso com a pessoa, ela me fala tudo que ela tem que me falar. Ela me fala sobre todos os hábitos que ela tem, obviamente com a ficha de anamnese, né? Inclusive, dentro da formação, vai ter a ficha de anamnese, eu vou fazer pra vocês, inclusive, colocando lá, né, as doenças específicas
e as vitaminas, né? Eu vou colocar pra vocês uma tabelinha bem legal pra vocês conseguirem associar isso, tá? Vou fazer uma tabelinha de sintomas, então quando a pessoa sente tal coisa, o que tá faltando? Vitamina A, B, C, D, I. Então eu vou fazer essa tabelinha pra vocês também. Não ter tudo mastigado, gente. Vocês vão ter tudo mastigado. Tudo que eu estudei esses 8 anos aí, vocês vão ter tudo mastigado, porque eu tenho que fazer assim pra vocês, tá? A Tassi tá falando, quando ela explica a adesão é bem maior. E é isso, quando você... A minha consulta, ela é, sei lá, meia hora escutando o paciente, 1 hora falando com o paciente, né? E os outros 30 minutos explicando pra ele sobre cada suplemento que ele vai tomar. Não é cronometrado, tá? Eu coloco mais ou menos 2 horas, porque é isso aí. A nossa consulta, ela precisa ser muito mais chamativa, né? Porque nós somos farmacêuticos, existe uma cultura muito ruim ainda em cima da consulta farmacêutica, existe uma cultura muito ruim em relação ao farmacêutico, a falta de autoridade do farmacêutico, né? A gente tem que trabalhar isso, tá? Com tantas marcas de suplementos no mercado, como prescrever as marcas confiáveis? Rodrigo, a gente não prescreve marca, tá? A gente não prescreve marca, a gente prescreve magistrais, a gente prescreve manipulados em geral, a gente prescreve alimentos funcionais, a gente não prescreve Centrum, a gente prescreve cada vitamina e mineral específico para cada pessoa, tá? A gente não prescreve marca, a gente não existe isso. Existe a opção de você começar com isso em drogaria, né? Você começar a indicar marcas, e aí óbvio que você vai ter que aprender a olhar isso, analisar a informação nutricional de cada suplemento, analisar marcas, né? Então hoje, por exemplo, eu não indico marca nenhuma, eu indico a informação nutricional da marca. Quando eu vou ensinar um leigo, que não é meu cliente, meu paciente, né? Quando não é meu paciente, eu vou ensinar esse leigo a procurar um suplemento, né? Que ele não quer que eu faça para ele, por exemplo, um suplemento personalizado, né? Eu sempre indico para ele olhar a informação nutricional, tá? Mas a gente não prescreve marca, a gente não prescreve nada disso. A não ser que você consiga prescrever algumas coisas específicas, como por exemplo, a pessoa tem toda a nutrição dela correta, né? Você já fez os magistrais, você já fez toda a prescrição para ela, todas as vitaminas, todos os minerais, e aí, por exemplo, você quer prescrever para ela ácido alfa-lipoico, por exemplo. E aí o ácido alfa-lipoico você consegue prescrever, você quer prescrever, por exemplo, 400 miligramas. Se você achar uma marca que tenha 300 miligramas, outra que tenha, sei lá, 500 miligramas, que seja, você achou ali a marca que tem, você pode indicar dessa forma, entende? Você pode indicar aquele suplemento específico. Por exemplo, eu não acho que compense você manipular ômega 3. Não compensa manipular o ômega 3, ainda mais no Brasil, né? Não compensa mesmo. Hoje eu tomo um ômega 3, que é o da Nau, que é uma das marcas que eu gosto. Eu tomo ômega 3, uma dosagem maior, porque eu achei aqui onde eu tô, que é Portugal. Eu não achei no Brasil. Achei várias vezes da marca Nau, só que não a dosagem que eu achei aqui. Quando a gente acha a dosagem alta, quanto mais alto, mais caro, né? E aí, no Brasil também tem a cultura do quanto mais caro, melhor. E não é assim que funciona, tá? As marcas mais caras não são as melhores, não. E a gente olha isso na dosagem. A gente olha isso na informação nutricional. Então não tem como a gente colocar marcas confiáveis, porque não existe, não tem uma lista de marcas confiáveis, né? Assim como a gente tem aí o tempo inteiro medicamentos que são tirados de prateleiras, né? Que porque lote tal veio errado, lote tal veio com composto errado. A gente vê isso o tempo inteiro, né? Então não tem como a gente fazer isso com suplemento, tá? Ainda está trabalhando com perícia judicial? Sim, Alisson, trabalho com perícia judicial. Continuo trabalhando aqui também, tá? Então, é isso. A parte de marca, né? A gente não indica marca, justamente porque tem eu falo muito em questão da melhor marca. A melhor marca é a que você consegue comprar com uma dosagem boa, né? Quando eu comecei a falar de suplementação aqui na Fraternidade, eu falava muito disso, né? Eu pegava muito no pé dos meus alunos assim, olha, vocês têm que entender a condição financeira do seu paciente, né? Porque normalmente uma pessoa que vem numa consulta nossa, a gente não sabe identificar se ela pode pagar ou não por aquilo, né? Algumas pessoas, elas vão em alguns profissionais já sabendo, né? Eu conheço um médico que cobra R$3.500 por uma consulta. Obviamente que você vai na consulta e você sai com tudo, né? Eu levei a minha filha numa pediatra integrativa, nós pagamos R$1.400 na consulta dela.
porque é pra sair com o que tem que sair, sabe? Tipo assim, você senta lá e você sai praticamente outra pessoa, porque ele sabe tudo sobre você. O integrativo, ele é isso, né? A gente tem essa condição de conseguir pegar pessoas que são mais, que têm condições financeiras menores, né? Ou piores, não sei como é que fala. Que tem piores condições financeiras, a gente consegue atender esse tipo de pessoa, entende? Só que a gente consegue atender colocando isso no lugar, né? Então, a pessoa, por exemplo, vamos supor que ela não tem condições de comprar o manipulado que você fez pra ela. Por quê? Né? Quando a gente pega a pessoa, assim, a gente faz a suplementação dela do começo ao fim, tipo assim, você pega todos os pontos. Olha, pra você regular a sua vida, você tem que tomar esses 8 tipos de suplemento. E você coloca pra ela os 8 tipos. E eu falo 8 porque normalmente são 8, tá? 8, assim, é um polivitamínico e polimineral lotado, né? Aí tem uma outra fórmula com antioxidantes, uma outra fórmula com... Tem várias fórmulas. Então, normalmente quando dá isso, quando a pessoa pega esses suplementos, isso dá uns R$800 na farmácia. De verdade, dá muito, muito caro. Só que, né, o que acontece? O que acontece com a gente? O profissional integrativo, por que a maioria das pessoas que chegam até nós fazem o tratamento? Porque eles chegam até nós, já foram em vários profissionais, nenhum resolveu, né? Ninguém resolve, a pessoa só piora, e aí ela toma coragem de ir num profissional integrativo. Quando ela toma coragem de ir num profissional integrativo, ela já está assim, o que esse médico, o que esse farmacêutico, o que esse nutricionista falar comigo, eu vou fazer. Então, ela já sabe que ela tem que fazer muita coisa, né? Então tem muita gente que chega já na gente, já assim, olha, sinceramente, eu não sei mais o que eu faço. Então, normalmente essas pessoas, elas aderem ao tratamento, porque elas sabem que agora vai funcionar, né? Eu já peguei, por exemplo, eu tenho 2 pacientes, inclusive, que eles se negaram a fazer quimioterapia pro câncer. Eles se negaram, eles não quiseram fazer quimioterapia, porque eles já tinham tido câncer, fizeram quimioterapia, aí trataram do câncer, né? Porque a gente consegue, quando a gente estuda isso, a gente entende que quimioterapia não trata câncer, tá? Quando a gente estuda integrativo, a gente entende que quimioterapia não resolve. Acho que, se não me engano, só 2% dos casos são resolvidos com quimioterapia. Todos os outros cânceres que são mais comuns não são resolvidos, tá? Então a pessoa chega até você com essa ideia já, tipo assim, não vai resolver, né? Então eu tenho 2 pacientes que se recusaram a fazer quimioterapia. Eles tiveram, né, uma recidiva do câncer, então eles tiveram câncer de novo, ou seja, teriam que passar por todo aquele sofrimento da quimioterapia. E eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas, elas têm mais medo da quimioterapia do que da doença do câncer, né? Tem estudo que comprova isso, inclusive. A pessoa, ela tem mais medo de passar pelo o sofrimento da quimioterapia do que a própria doença, né? Muita gente tem mais medo de morrer fraco do que morrer pela doença. Então, quando a gente fala disso, né, da pessoa que não quer fazer quimioterapia, a gente entende toda aquela aula de câncer que eu dei pra vocês, né? A gente pega todos esses pontos. Então, eu tenho 2 pacientes hoje que vivem bem com a doença deles, né? Que vivem bem com isso, e que a suplementação ajuda na qualidade de vida. A suplementação é pra isso, né? Ela é pra ajudar nisso aí, tá? Vejo muito quando o paciente está investindo. Eu penso que para emagrecimento o paciente fez... justamente. É isso que eu falei, Adriana. Tem gente que, quando a gente faz prescrição e a pessoa sabe o valor que tem a prescrição, ela paga, ela faz mesmo, tá? Agora, tem gente que, se você coloca, por exemplo, uma prescrição de R$700, a pessoa, além de nunca mais voltar em você, porque você prescreveu isso pra ela, né? Ela não vai fazer o tratamento, ou seja, não vai resolver. E eu gosto de ter respostas positivas, né? Eu gosto de pessoas que retornem e falam, olha, funcionou. Então, muitos dos casos, por exemplo, eu faço a prescrição completa para a pessoa, dá 8, 10, 12 fórmulas, e aí eu faço a prescrição completa, falo, olha, é isso aqui que você tem que fazer, você tem que tomar. Aí a pessoa fala assim, tá, só que eu não tenho muito dinheiro para investir. O que eu posso fazer? A gente conversa junto, a gente junta e fala, ok, vamos lá. O que tem que ser imediato? Imediato é isso daqui. Das 12 fórmulas, você pode tomar 4 de imediato e a gente vai inserindo as outras depois. Eu faço muito isso, inclusive hoje aqui em casa, né? Só que hoje aqui em casa a gente faz doses de manutenção. A gente já fez a prescrição completa. Hoje, como é dose de manutenção,
Tem mês que a gente compra o ácido alfa-lipoico, agora a gente tá tomando, por exemplo, ácido alfa-lipoico. Como tá perto de voltar às aulas das meninas, a gente voltou com DHA, a gente voltou com o NAC, né, de manhã. Então tem várias coisas que você vai colocando, você não precisa viver de suplemento o resto da vida. Só que o seu corpo equilibrado é muito mais fácil de você resolver, entendeu? O seu corpo equilibrado, você vai colocando devagarzinho ali depois, um por um, vai resolvendo ali sua vida devagar. Agora, para você começar, para você captar a doença, para você tirar a intoxicação do corpo, para você adequar o seu corpo de novo, né, voltar ao seu equilíbrio, você precisa de vários suplementos, precisa de muita coisa, né? E aí existem várias formas de fazer isso. Eu, às vezes, fazia com o paciente de tipo assim, olha, pelo menos esse daqui, comece pelo menos com esse, aí mês que vem a gente coloca outro. Eu já comprei suplemento pro paciente, sabe? Então, assim, varia, depende muito aí né, de como vocês vão trabalhar com isso, tá? A Tassi falou que eu preferi aos poucos explicando a importância de cada etapa. Isso aumenta muito a continuidade do tratamento, aumenta demais, tá? Você explicar para o paciente que ele precisa daquilo é diferente de você colocar um medicamento para o paciente. Por quê? Primeiro que você vai dar uma atenção ao paciente que quase nenhum profissional dá. Quando a gente conversa com o nosso paciente, ele fica bobo de você parar e explicar para ele aquela coisa, né? O paciente, ele não tem esse aconchego de outros profissionais, né? Não tem essa atenção de outros profissionais, de sentar com ele e falar, olha, pelos sintomas X, Y, Z, você tem tal coisa. Pelos sintomas ABC, você tem tal coisa junto com tal coisa. Isso aqui é falta disso, e daquilo. Sabe por quê? Por causa disso, disso, daquilo. Quando você senta e explica isso pro seu paciente, ele fica chocado. Ele fica abismado com o fato de você ter tirado o seu tempo para explicar para ele que ele é importante, entende? E aí, quando você coloca, né, quando você entende isso, que você coloca isso pro paciente, tipo assim, olha, o senhor precisa tomar isso porque aí a gente vai regular o seu organismo, a gente vai equilibrar o seu organismo e com o tempo você não vai precisar tomar isso mais. A pessoa, ela liga a chavinha e fala assim, olha, talvez isso seja uma coisa, talvez seja benéfico, né? Talvez tenha um ponto positivo, tá? Na minha prática clínica, os médicos nos observam como concorrência ou conceito multidisciplinar é bem compreendido? Nunca, né? Nunca. Conceito multidisciplinar não funciona para médico, tá? E assim, não sei se me encaram como concorrente, eu sempre falo aqui, né? Eu não tenho medo de concorrência, eu sei muito bem que eu trabalho bem pra caramba. Então, eu não tenho medo de concorrência, tá? Só que sim, é óbvio que eles vêm como concorrente porque a gente tá tirando pacientes deles, né? O paciente que ia lá a cada 6 meses para receber um medicamento novo, ele não vai mais, porque não precisa de medicamento mais, né? E assim, eu tenho desde quando eu comecei, né, a atuar em drogaria, eu sempre tive muita firmeza para falar com o médico. Eu vejo muitos farmacêuticos que eu fico morrendo de dó. Eu vejo muito farmacêutico falando assim, nossa, mas e se chegar uma prescrição errada, eu vou ligar pro médico, como se fosse um bicho de 7 cabeças ligar pro médico, como se ele fosse superior a nós. Não sei onde que aprenderam isso, né? Então eu sempre tive muita firmeza para falar com o médico. De chegar uma prescrição errada, eu ligo pro médico e falo assim, aqui, a prescrição tá assim, assim, assim. O medicamento, ele não pode ser prescrito com tal medicamento, porque a interação medicamentosa é essa, essa e essa. E por várias vezes, eu recebi nãos, você tá doida, eu recebi, vai fazer o seu trabalho, vai atender seu balcão, várias vezes. E isso, gente, não me dói. Isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Então isso nunca me doeu. Então até hoje eu faço isso. Quando eu pego, por exemplo, que hoje eu faço várias coisas numa consulta só. Então quando a pessoa ela vira meu paciente, ela vira meu paciente. Então eu tenho muito paciente idoso, né? Eu pego muito paciente que ele chega pra mim com 10 receitas, com cada receita tem 5 remédios diferentes. Por quê? Porque ela foi no gastro, ela foi no neuro, ela foi no ortopedista, ela foi no clínico geral e nenhum desses perguntou o que o outro estava passando para ela, entende? Então quando eu pego um paciente, eu pego o paciente, ele é meu paciente. Tipo assim, eu peço ele todas as receitas, eu pego todas elas, vejo realmente o que é que precisa ou não, né? E se eu noto ali que tem um medicamento, por exemplo, às vezes um medicamento que tá ali por causa do sintoma do outro medicamento, eu faço questão de ligar pro médico.
e falar com ele, né? Hoje eu tenho mais segurança ainda para fazer isso, né? Eu não tenho medo, nunca tive medo, agora eu tenho mais segurança para falar sobre isso. Mas eu falo com o médico assim, olha, o medicamento tal tá interagindo com tal, né? Não seria melhor a gente tirar esse medicamento? Não seria melhor fazer uma, né? Colocar uma outra coisa? E vou conversando com os médicos. A maioria hoje se finge é outra coisa, mas a maioria aceita o que eu falo. E aí eu oriento o meu paciente a buscar esse médico, e aí depois, né, gente, óbvio, de toda nossa conversa, né, ela vai lá no médico para ele tirar o medicamento. Tem medicamento que não é necessário. A pessoa toma o medicamento por causa de outra coisa, sabe? Assim, por causa de um sintoma de um outro medicamento. É ridículo isso. Você vê uma pessoa que tem 10 medicamentos e aí ela só precisava de um, mas esse um causou um sintoma 1, e aí ela toma o 2 pro sintoma 1, aí causa o sintoma 2, aí ela toma o 3 pro sintoma 2, e aquilo vai virando uma bola de neve. Quando a pessoa vê, ela tem que tomar 15 medicamentos no dia. Isso é absurdo, entende? Então a minha consulta, ela não é só suplementação, ela é suplementação, acompanhamento farmacoterapêutico, aconselhamento farmacoterapêutico. Meu paciente, eu ligo pro médico e falo, olha, meu paciente fulano de tal, né? Porque agora eu que tomo conta das coisas desse paciente. Então eu pego o paciente para mim. Eu tenho pacientes que têm, sei lá, 5 anos que estão comigo. Eu converso com eles, eu ligo para eles. Quando eles têm que ir em algum médico, eles sentem alguma coisa, eles falam isso, né? Então, por várias vezes, a gente precisa colocar esses pontos, né, da farmacoterapia, do acompanhamento farmacoterapêutico dentro da nossa consulta, entendeu? É o que a Adriana falou aqui, ó, a conciliação medicamentosa. Isso é absurdo, assim, a quantidade que a gente vê disso é absurda. Então, a gente precisa pegar isso como farmacêutico integrativo e colocar isso na listagem, né? A gente precisa colocar esses pontos sempre para entender o que o nosso paciente tem. Quando a gente é farmacêutico integrativo, a gente pega essas conciliações medicamentosas e a gente descobre que tem muita coisa ali. Por exemplo, em relação às toxinas, né? Quanto mais medicamento, mais toxinas tem. Então, quanto mais você acha os medicamentos que a pessoa toma, porque tem muito isso também. Tem as receitas e tem o medicamento que a pessoa toma de vez em quando. Por exemplo, paracetamol. Não tem como você limpar o organismo de uma pessoa que toma paracetamol direto. Ele é extremamente hepatotóxico, não tem jeito. Então você tem que pegar o medicamento, tem que colocar, tem que saber, você tem que saber tudo que tá na casa da pessoa. Tem que saber todas as coisas que tem ali dentro. O que ela toma de vez em quando? De vez em quando me dá dor de cabeça, eu tomo Neosaldina. Aí tá aqui Neosaldina. De vez em quando me dá não sei o que, eu tomo não sei o que. Então você tem que achar isso. Entende? Não é que quando a gente se torna um profissional integrativo, a gente não tá ali só para passar suplemento. A gente não tá ali só para passar orientação nutricional. A gente tá ali para fazer o nosso papel de farmacêutico, que é acompanhamento farmacoterapêutico, né, aconselhamento farmacoterapêutico e a parte integrativa. Então você consegue explicar para a pessoa que ela não precisa daquele medicamento todo, entende? Quando você é um ótimo profissional, eles depositam toda a confiança em você a ponto de não tomar nada sem te procurar antes. É justamente isso, Tassi. Justamente. Porque chega um certo ponto que tudo que você vai fazer, então por isso que eu deixo, né? Meu WhatsApp fica disponível para meus pacientes, né? Meu WhatsApp, ele fica ali. Porque direto a pessoa me pergunta assim, você não pode tomar chá de tal coisa? Eu posso tomar chá disso? Posso tomar chá daquilo? Né? Chás, então eu aconselho quase todos, né? Então, de acordo com o que a gente está tomando, por exemplo, eles não podem perguntar isso pro médico. Eles vão perguntar pro médico se eles podem tomar chá de alguma coisa? Não pode tomar chá de alguma coisa. Entende? O médico sempre vai falar que chá não funciona, que chá não resolve. Então, não é esse o seu papel como farmacêutico. O seu papel é colocar o que funciona, tirar o que não precisa, né? Mas principalmente explicar para a pessoa o que ela tem. Por isso que eu falo com vocês, deem atenção pro paciente de vocês. Quando vocês explicam para eles a causa da doença dele, por que é que ele tem aqueles sintomas, porque falta tal coisa assim, você consegue ter esse diferencial, tá? Gente, alguma dúvida em relação ao farmacêutico integrativo? Dúvida em relação à imersão, né? A formação, ela vai ser o seguinte... eu vou colocar para vocês, né, cada aula, né, as aulas vão acontecer nos sábados, tá? Cada aula vai ser uma imersão. Como assim? A formação inteira serão os 3 meses, certo? Essa formação, ela vai ser completa. Então, quem fizer a formação vai se tornar um farmacêutico integrativo. Vocês vão saber base de tudo, vocês vão ser direcionados para tudo.
Só que aí, o que acontece? Cada final de semana, por que tem que participar todos os dias, né? Todos os sábados? Porque cada final de semana a gente vai abordar sobre algo. Por exemplo, quando a gente for falar sobre exames, a gente vai falar sobre exames, a gente vai entender sobre os valores de referência, vai entender como que a gente encontra a doença antes dela aparecer, através dos valores que aparecem no exame, ou seja, é muito mais além do que o valor de referência. A gente vai entender o exame, vai entender o que está alterado, vai entender o que um com o outro junto faz, né? O que um com o outro, quando você pega, por exemplo, ninguém mais pode fazer testes de glicose só de glicemia, não pode mais. Você tem que fazer no mínimo glicemia, insulina e hemoglobina glicada. Tem que fazer os três para saber realmente qual a taxa, qual que é a porcentagem daquela pessoa desenvolver uma diabetes, desenvolver uma resistência insulínica. Então, isso, a gente vai pegar todos esses pontos. Então, por exemplo, a aula de exames vai ser uma imersão em exames laboratoriais. Cada aula, ou seja, cada sábado, vocês vão ter um certificado de cada imersão. Ou seja, vocês vão ter um certificado ali de 5 horas de cada um daqueles pontos ali. Vocês vão ter um certificado digital, obviamente, né? O certificado em formato digital. Vocês vão receber isso toda aula, todo sábado vocês vão ter um certificado diferente. Ou seja, quem fizer a formação inteira vai acabar a formação com 11 certificados. Vocês vão acabar com os 10 certificados das aulas e o certificado principal, que é o certificado da formação, é o que vai ser enviado para você, autenticado, carimbado da fraternidade, que vai chegar na sua casa, entende? E ainda vai ter a identificação, que eu já falei com vocês que vai ter uma identificaçãozinha que vocês vão receber. E aí eu falei, né? É o que a pessoa vai olhar e vai saber que você é um especialista em farmácia integrativa. Então, vocês vão receber isso, tá? Quem entrar na formação, quem fizer a formação, vai ter, no caso, são 11 certificados, porque vocês vão participar de todos os dias comigo, todas as 10 aulas. Cada aula vai ser uma formação específica em alguma coisa. Então você vai ter 10 imersões ao longo de 3 meses, tá? Por isso que a formação intensiva é uma formação para quem quer aprender mesmo, é uma formação para quem não tem preguiça, tá? Para quem não tem preguiça de estudar, para quem não tem preguiça de aprender, para quem não tem preguiça de estudar diferente, né? Então, é uma formação intensiva mesmo, tá? Mas é para vocês já começarem em 2024, já com pensamento diferente, já estruturarem a consulta de vocês para começar em 2024 de forma diferente, tá? Essa é a nossa formação. Obviamente tem muito mais coisa, né? Mas é para dar um resumo para vocês, para não ficar tão mais longa essa nossa live de hoje, tá? Alguma dúvida, gente, em relação à nossa formação? Só pra gente finalizar a nossa aula aqui. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? Me perguntem aqui no direct, me perguntem nas caixinhas, né? A gente coloca sempre as caixinhas aí justamente pra isso, tá? Pra tirar as dúvidas de vocês em relação a como vai funcionar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero ver vocês na formação, tá? Espero que vocês tenham gostado do que é o farmacêutico integrativo, entendido o que é ser um farmacêutico integrativo, né? Não é qualquer profissional que consegue pensar dessa forma, não é qualquer lugar que ensina desse jeito, né? Eu falo direto com vocês aqui a quantidade de coisas que eu faço. Eu comentei, inclusive, esses dias com uma farmacêutica, né? Que a minha vontade, a minha ideia é justamente ensinar farmacêuticos. Por isso que eu faço os cursos que eu faço, né? Ela me perguntou se eu aconselhava ela a fazer a pós-graduação que eu vou começar agora. Falei, olha, eu aconselho fazer, óbvio que eu aconselho fazer, né? É a pós que eu vou fazer, inclusive. Mas quando a pessoa vê o valor, a pessoa fica assim, nossa, é isso tudo? Pois é isso tudo. Para você trabalhar com o integrativo, ter cursos que realmente funcionam, ou seja, os cursos que ensinam sobre isso, são realmente muito caros, porque são para médicos, né? E não tem, gente, não tem curso barato no mercado, tá? Se está barato, tá errado. Não existe curso integrativo no mercado que esteja barato. Então, por isso que a minha ideia é trazer para vocês essa formação num preço muito em conta comparado com, né, com tudo que tem no mercado aí hoje. Vou trazer todo o conhecimento que eu adquiri nesses 8 anos de estudo para vocês, né? Provavelmente ano que vem vai ter mais outra formação, né? Eu vou continuar colocando coisas para vocês lá dentro. As aulas vão continuar sendo colocadas na plataforma, né? Ou seja, quem não está na plataforma Fraternidade, entre na plataforma, tá? Porque vai continuar, eu vou continuar colocando conteúdo lá dentro. Quem está na plataforma vai receber a formação lá dentro, de graça, sem pagar nada mais por isso, tá? Então, eu espero vocês na formação, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha incentivado vocês a estudar a saúde integrativa, né? E eu espero vocês na formação, tá? Nossa formação começa no sábado que vem, dia 16.